você ir embora. A única parte ruim da gravação é que essa foto do João Pedro vai ficar registrada, né? Coisa horrível. Lindo demais, velho. Então vamos lá, gente. A ideia é que hoje não seja muito demorado, tá bom? Basicamente o que a gente vai fazer hoje é aplicar aí o que a gente tem falado de MRUV. Então, na aula passada eu falei para vocês sobre o movimento retilíneo uniformemente variado, que é aquele movimento em que a aceleração é constante. A gente analisou algumas características desse movimento. E a ideia agora é aplicar isso aos movimentos verticais próximos à superfície da Terra. Então, o famoso lançamento vertical, onde a gente joga um corpo para cima ou joga ele para baixo, e a gente despreza a ação da resistência do ar. Então, desprezando a ação da resistência do ar, a gente tem que a única interação no meu corpo próximo à superfície da Terra vai ser a interação gravitacional. E essa interação a gente sabe da experiência, e depois a gente vai ver quando estiver estudando lá a dinâmica, qual que é a origem disso daí. Mas a gente sabe que próximo à superfície da Terra, a aceleração devido à ação da gravidade, ela pode ser considerada constante, certo? Então, para uma grande quantidade de aplicações práticas do nosso dia a dia, aqui na proximidade da superfície da Terra, quando eu falo proximidade, até a altura que um avião voa, por exemplo, a gente pode considerar a aceleração da gravidade como sendo constante. E se a aceleração é constante, é capaz a gente poder utilizar, então, aí a nossa teoria do movimento retilíneo uniformemente variado. Então, quais são algumas das propriedades dessa aceleração constante que a gente tem? Primeiro, se a gente pega o nosso planeta Terra aqui em qualquer região e a gente olha para uma região bem pequena da superfície do planeta, apesar do nosso planeta ser aí uma esfera, né, uma esfera quase perfeita, na verdade, ela é meio achatada. Se eu estou numa região muito pequenininha, para a gente isso parece um plano, né? A planeta Terra é muito grande, nós somos pequenos, então a gente tem a visão de um plano. Então, espero que não tenha nenhum terraplanista aí em sala de aula, né? Por favor. Não tem ninguém aí que é terraplanista, não, né? Amém, Senhor. Nem a pau. Então, tá bom. Então, quando eu estou numa região muito pequena aqui do planeta Terra, eu percebo a superfície como sendo um plano, e aí se a gente simplesmente soltar um corpo, quando eu falo soltar, é soltar com a velocidade inicial zero, a gente vai perceber que ele sempre vai ganhar velocidade na vertical e no sentido de tocar o solo. A gente vai ver que se eu solto a minha bolinha, então ela começa com a velocidade nula, ela naturalmente vai ganhar velocidade, e essa velocidade vai ser na vertical e no sentido do solo, ou seja, ela vai cair na vertical em direção ao chão. Isso permite, então, a gente tirar algumas conclusões sobre a aceleração devido à gravidade. Quais são essas conclusões? Primeiramente, próximo à superfície do planeta, próximo à superfície terrestre, a aceleração devido à gravidade sempre irá produzir variações de velocidades na vertical e no sentido de tocar o solo, ou seja, para baixo. Então, a aceleração devido à gravidade, a gente está ali na superfície do planeta, sempre vai estar na vertical com relação a gente, e sempre vai ser tal que ela vai produzir uma variação no sentido de levar o corpo a tocar ao solo, então no sentido em direção ao chão. Em outras palavras, a aceleração da gravidade é sempre vertical e para baixo, né? Então eu solto o meu corpo com velocidade nula, ele vai sempre cair. Eu só consigo ver meu corpo subindo se eu jogar ele para cima, mas se eu soltar o corpo, ele não vai sair magicamente subindo. Ele vai sempre cair, então a aceleração está sempre produzindo uma variação de velocidade para baixo. Então, essa é a primeira conclusão que a gente tem. A segunda, a segunda coisa que a gente tem que analisar aqui é tudo bem, a aceleração é para baixo.
Mas isso significa que ela tem sinal positivo ou negativo? Depende. Lembrem que o sinal da aceleração ele está associado ao fato da aceleração ser favorável ao sistema de coordenadas ou contra o sistema de coordenadas. Então, a aceleração da gravidade é constante? É. É positiva ou negativa? Depende. Depende de como você escolhe seu sistema de coordenadas. Se eu escolher um sistema de coordenadas vertical para cima, a minha aceleração é para baixo, ela é oposta ao sistema de coordenadas e, portanto, ela vai ser negativa. Se eu escolher um sistema de coordenadas apontando para baixo, a minha aceleração continua sendo para baixo, né? A aceleração da gravidade é sempre para baixo, sempre produz variações de velocidade em direção ao chão, mas agora ela está alinhada com o sistema de coordenadas, então eu vou considerá-la positiva. Então lembra que o sinal da aceleração não tem nada a ver com estar freando ou estar acelerando. O sinal da aceleração está diretamente associado com nossa escolha de sistema de coordenadas. Se eu escolher um sistema de coordenadas para cima, minha aceleração da gravidade vai ser negativa. Se eu escolher um sistema de coordenadas para baixo, minha aceleração da gravidade vai ser positiva. É basicamente isso. Beleza? Questão do sistema de coordenadas, tranquilo, limpo, né? A gente tem falado isso aí em algumas aulas já. Beleza, né? Qual que é o outro ponto que a gente observa? O outro ponto, gente, é que próximo à superfície da Terra, quando a gente fala que a aceleração da gravidade é constante, o que a gente quer dizer é que próximo à superfície da Terra, o módulo da aceleração da gravidade, ele é constante. Então, é o módulo da minha aceleração, que é um número fixo. Por que eu coloco isso, eu enfatizo o módulo? Porque, que nem a gente falou anteriormente, a aceleração ela pode ser positiva ou negativa, depende do meu sistema de coordenadas. É o módulo dela, o valor sem sinal, que é fixo. E mesmo assim, na verdade, ele é fixo se a gente olhar para uma região pequena da superfície do planeta Terra. Então, por exemplo, aqui eu peguei uma região sobre a África, na altura da linha do Equador, aqui, por exemplo, a aceleração é vertical para baixo nessa região, vertical com relação à pessoa que está lá, né? E ali perto da linha do Equador, o módulo da aceleração da gravidade, que a gente chama de G, ele vale em torno de 9,78 metros por segundo ao quadrado. Mas se eu for para os polos do planeta, polo norte ou polo sul, em que o planeta Terra é mais achatado, um pouquinho, eu vou ver que nos polos a aceleração da gravidade ela é um pouco maior, ela é 9,83 metros por segundo ao quadrado. Então, na verdade, o próprio conceito de vertical depende de onde eu estou no planeta, né? Se eu estou no polo, vertical é uma certa direção. Se eu estou aqui na linha do Equador, vertical vai ser outra direção. E o módulo da aceleração da gravidade ele é constante numa região pequena ali, numa localidade do planeta Terra, né? Eu estou numa região aqui perto da linha do Equador, vai ser em torno de 9,78. Eu estou numa região lá no polo, vai ser em torno de 9,83. Então, se eu olhar como o planeta como um todo, esse módulo de aceleração vai sofrer variações, mas não é isso que a gente está olhando. A gente está olhando para regiões pequenas. Essas regiões onde eu não consigo nem perceber a curvatura do planeta Terra, né? Então, estou olhando para objetos caindo aí no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E aí, para fins de cálculos, para a gente aqui nos nossos exercícios, a não ser que o exercício fale algo contrário a isso, mas se o exercício não falar nada sobre o valor da aceleração da gravidade, aqui a gente vai assumir que esse módulo da aceleração da gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. Ah, mas no planeta Terra, em nenhum lugar ele vale 10. Não, em nenhum lugar ele vale 10. A gente faz isso simplesmente para facilitar as contas. O nosso objetivo na física do ensino médio, o pessoal acha muito que é obter resultados numéricos, né? Eu tenho que cuspir o número ali no final e ponto final.
Mas a ideia é a gente ver como que a gente trabalha as contas, como que a gente trabalha o raciocínio. Então, se o nosso número lá no final não está precisamente condizente com a realidade, não é um problema. O problema é que o nosso raciocínio, a questão é que o nosso raciocínio, a nossa lógica está correta. No final, a gente fez uma aproximação aí para facilitar as contas. Então, a gente, em geral, vai assumir o módulo da aceleração da gravidade, que a gente chama de G, como sendo 10 metros por segundo ao quadrado. Aqui na região de Goiás, os últimos experimentos que eu fiz para medir isso daí, já faz um tempinho, eu tinha conseguido medir isso daí com a precisão de que a aceleração da gravidade aqui era da ordem de 9, acho que era 80, isso, 9,804 metros por segundo ao quadrado, tá? 9,804. Não é complicado fazer medição disso daqui, tá? Com uma precisão aí de 3 casas decimais, não é muito complicado. A gente consegue fazer uma medida com uma precisão muito ruim na primeira casa decimal usando um cronômetro e uma régua. Mas se você tiver um sensor óptico de posição, que é um negócio muito simples de construir, na verdade, a gente consegue medir isso aí com uma precisão muito boa, tá? A gente consegue medir isso aí com uma precisão bem interessante. Então, para a gente vai ser 10. Mas é bom que vocês lembrem que isso daí, na verdade, não é perfeitamente 10, é um pouquinho menos, tá? De boa. Mas Inclusive, o senhor oi. fala, a gente compra ou constrói o medidor? Então, existe a opção comprar o medidor eletrônico de posição, mas isso é caro. Existe a opção comprar os sensores e montar. Comprar os sensores e montar também não é lá muito barato. Você vai ter que comprar uma plaquinha de Arduino, uma plaquinha de um microcontrolador, um sensor óptico ou um sensor ultrassônico e construir o programinha. Mas você consegue montar um equipamento para medir isso daí gastando, deixa eu ver, em torno de R$ 100. R$ 100 Ah, você então constrói um equipamento não é para muito medir. caro assim, não. Não, dá para construir um equipamento relativamente barato para medir a aceleração da gravidade com uma precisão boa, tá? Uma precisão bem boa. A gente usa o período de oscilação de um pêndulo. A gente, inclusive as primeiras medidas que mostram que a aceleração da gravidade em diferentes locais do planeta são diferentes, foram obtidas usando pêndulos. A gente constrói um pêndulo. Pêndulo é basicamente uma corda, uma bolinha amarrada, e esse pêndulo vai ficar oscilando. A gente faz ele oscilar com um ângulo de abertura aqui pequenininho. Ele vai ter um ângulo de abertura e vai ficar oscilando. E aí, o período de oscilação desse pêndulo, que é o tempo que ele demora para ir e voltar, a gente chama de T. Esse período, a gente vai ver isso no segundo ano, ele... Opa, minha caneta caiu. Ele é do tipo raiz de... Deixa eu me lembrar aqui. Raiz do comprimento do pêndulo. O comprimento do pêndulo é L sobre G. Se eu não me engano, isso é isso daqui. E tem, se eu não me engano, um 2π aqui multiplicando lá de fora. Não me lembro perfeitamente de cabeça, mas é algo desse tipo aqui. Então, se você mede o comprimento do pêndulo e você mede o período de oscilação do pêndulo, você consegue tirar a aceleração da gravidade, certo? Então, Entendi. isso implica que pêndulos, eles oscilam com um período diferente se você está no Polo Norte ou se você está na linha do Equador. Dependendo de onde você está, o pêndulo vai oscilar mais rápido ou mais devagar, tá? Então, a gente consegue montar um experimento bem simples para medir isso daí, bem tranquilo. Inclusive, eu pretendo montar isso ainda esse ano. Eu estou com uma plaquinha aí de Arduino, e eu estou com um sensor ultrassônico de posição. Eu pretendo fazer justamente esse experimento aí. Uns 100 conto, R$ 100 dá para montar.
Então, gente, e quem sabe quando a gente voltar para presencial, eu vou ter as plaquinhas, aí dá para mostrar pro pessoal. Essa é a Uma, ideia. Então, a gente vai considerar a aceleração da gravidade com um módulo de 10 metros por segundo ao quadrado, sempre vertical para baixo. E aí, o que a gente tem que lembrar, então, é a questão do sistema de coordenadas. Se a gente colocar o sistema de coordenadas para cima, a minha aceleração da gravidade vai ser menos o valor de g. Vai ser menos 10 metros por segundo ao quadrado. O sistema de coordenadas está para cima, a aceleração está para baixo. E se eu colocar o sistema de coordenadas para baixo, aí a minha aceleração vai ser mais o valor do módulo, vai ser o módulo positivo, né? A aceleração vai ser 10 metros por segundo ao quadrado positivo, porque ela está para baixo e o sistema de coordenadas também está para baixo. Então tem que tomar cuidado só com isso, sinal. Por isso que eu sempre falo para vocês, é importante desenhar o sistema de coordenadas. Você tem que decidir se o seu sistema de coordenadas está para cima ou se está para baixo. Porque só assim você vai decidir o sinal da sua aceleração. Uma vez que a gente sabe isso, a gente sabe que o nosso movimento, então, vai ser na vertical, porque aqui eu não estou imaginando eu lançando a bolinha para o lado, eu vou imaginar que eu só posso lançar a bolinha para cima ou para baixo. E eu sei o sinal da aceleração, e sei que essa aceleração é constante. Então, eu sei que eu vou ter um MRUV. E aí, basicamente, a gente vai ter duas possibilidades para esse movimento que a gente chama de lançamento vertical. Lançamento vertical é o quê? Eu vou jogar uma bolinha perfeitamente na vertical. Eu posso jogá-la para cima ou para baixo. Tanto faz. Aqui eu desenhei jogando para cima. Então, eu não estou jogando ela inclinada. O lançamento inclinado a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Estou lançando ela perfeitamente na vertical. Se é perfeitamente na vertical, a velocidade está na vertical, a aceleração da gravidade é na vertical, tudo é na vertical. Então, meu movimento ele vai ocorrer em apenas uma única dimensão. A minha bolinha sobe por uma linha e desce pela mesma linha, como se eu jogasse uma bolinha aqui na minha frente. Ela sobe e desce. Se eu tenho um movimento apenas sobre uma linha, eu tenho um movimento retilíneo. É um movimento com aceleração constante, então é um movimento retilíneo uniformemente variado. E eu estou desprezando a resistência do ar. A gente não está falando nada aqui de resistência do ar. E aí, basicamente, a gente vai ter duas possibilidades para montar nosso problema. Eu quero que vocês percebam que aqui eu escrevi duas possibilidades, mas é exatamente o mesmo problema. Eu tenho uma bolinha em cima da árvore, eu estou jogando ela para cima com uma certa velocidade inicial V0, e essa bolinha está sob a ação da aceleração da gravidade. A diferença entre essas duas possibilidades é que a primeira eu estou resolvendo o exercício colocando meu sistema de coordenadas para cima, e a segunda eu estou resolvendo meu exercício colocando o sistema de coordenadas para baixo. Os dois jeitos estão certos, os dois jeitos têm que me dar a resposta certa. O sistema físico não mudou. O que está mudando é a minha descrição. Então, a física não pode mudar. Eu tenho que tirar as mesmas conclusões. Aí, a primeira observação que eu coloco para vocês é que, normalmente, até agora, a gente estava colocando sistema de coordenadas da posição e chamando esse sistema de coordenadas de x. Aqui eu coloquei o sistema de coordenadas e chamei de y. Por que eu fiz isso? Porque nosso sistema de coordenadas está na vertical. E é comum que a gente chame o eixo das posições na vertical de y em vez de x. Isso por causa do movimento em mais dimensões que a gente vai estudar aí para frente. Então, quando a gente colocar o sistema de coordenadas na horizontal, em geral a gente vai usar x. Quando a gente colocar o sistema de coordenadas na vertical, a gente vai usar y. Então, aqui o sistema de coordenadas está na vertical, eu vou usar y. Então, eu tenho um movimento, que é uma bolinha lançada do topo de uma árvore. Então, começa numa certa altura inicial, posição inicial y0. Meu y0 aqui vai ser um certo valor nessa minha primeira possibilidade, vai ser um outro valor na segunda possibilidade. Então, eu defino qual que é a posição inicial do meu corpo. Na primeira possibilidade de sistema de coordenadas, eu estou jogando a bolinha para cima e o sistema de coordenadas também está para cima. Então, a velocidade inicial
é positiva. Sistema de coordenadas está para cima, aceleração está para baixo, a aceleração é negativa, ela vale menos g. Na segunda possibilidade de sistema de coordenadas, eu continuo jogando minha bolinha para cima, só que o sistema de coordenadas é para baixo. Então, minha velocidade inicial vai ser negativa, porque ela aponta para cima e o sistema de coordenadas para baixo. Já a minha aceleração, como ela é para baixo, alinhada com o sistema de coordenadas, ela vai ser positiva. Então, perceba que o sistema é o mesmo, só que eu tenho que tomar cuidado com os sinais. Então, é importante eu escrever como está meu sistema de coordenadas para eu saber se eu estou usando os sinais corretos. Se a minha grandeza for favorável ao sistema de coordenadas, ela vai ser positiva. Se ela for contrária ao sistema de coordenadas, ela vai ser negativa. E aí, uma vez que eu montei isso, para resolver o problema, qualquer problema que seja de lançamento vertical, basta eu escrever as equações do MRUV. As equações do MRUV, a gente conhece elas, é aquelas que a gente tinha colocado na aula passada. Função horária da posição, x igual a x0 mais v0t mais aceleração vezes t ao quadrado sobre 2 e v igual a v0 mais at, função horária da velocidade. Então, nos dois casos, a gente tem as funções horárias do MRUV. O que a gente vai fazer agora é trocar isso daí pelas variáveis que a gente está usando. Em vez de usar x, a gente vai usar y. E na aceleração, a gente vai substituir por menos g ou por mais g, dependendo do sistema de coordenadas que a gente está usando. Então, no primeiro caso, vai ficar posição do meu corpo, y, igual a posição inicial, y0, mais a velocidade inicial vezes o tempo, onde essa velocidade inicial é positiva. E aqui no lugar da aceleração, eu coloquei menos g. Então, menos g sobre 2 vezes t ao quadrado. E na função horária da velocidade, eu vou ter que velocidade igual a velocidade inicial. E no lugar da aceleração, eu coloquei menos g. Então, menos g vezes o tempo. O que é que muda se eu usar o outro sistema de coordenadas? No outro sistema de coordenadas, a minha velocidade inicial é negativa, mas eu não estou colocando valores aqui, né? Então, fica v0 do mesmo jeito. Só que minha aceleração, em vez de ser menos g, vai ser mais g. Então, percebam que aqui, no termo da aceleração, em vez de colocar menos, eu coloquei mais. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado com sistemas de coordenadas. Desenhe o sistema de coordenadas, escolhe o que você vai usar e depois constrói suas equações usando o sinal certo. Importante vocês sempre olhar os sinais das grandezas, ver se está tudo certinho. Uma vez que construiu, é só aplicar o que a gente já estava fazendo de MRUV mesmo. A resolução é do mesmo tipo. O que eu já aviso para vocês é o seguinte: em geral, quando a gente estiver trabalhando com lançamento vertical para cima, ou seja, eu estou lançando o meu corpo para o alto aqui, em geral a gente vai usar essa primeira possibilidade de sistema de coordenadas. Ela vai ser mais adequada. Agora, quando eu estiver lançando meu corpo para baixo, se eu estiver arremessando ele para baixo, vai ser comum a gente usar a segunda possibilidade de sistema de coordenadas. Daria para resolver com outros sistemas? Daria. É só por uma questão de facilidade. A gente escolhe o sistema de coordenadas que torna as equações mais simples. Então, no caso de um lançamento vertical para cima, em geral, o mais simples é usar esse sistema de coordenadas. No caso de um lançamento vertical para baixo, muitas vezes esse sistema de coordenadas é mais adequado. Aí vai depender, certo? Mas, em geral, todo problema sai com qualquer um dos dois. Na dúvida, se você pega um exercício e você não sabe qual sistema de coordenadas é melhor você usar, utilize o primeiro. 90% dos exercícios de lançamento vertical, queda livre, qualquer lançamento que for, desde que seja vertical, vão ser resolvidos mais facilmente usando o primeiro sistema de coordenadas. Ele é alinhado para cima. 90% dos exercícios. Então, na dúvida, use esse daqui. E é ele que a gente vai analisar um pouquinho aí mais para frente. Antes da gente fazer essa análise, o que a gente vai olhar
é como que ficam os gráficos aqui em cada uma dessas possibilidades. Então, aqui na primeira possibilidade, nosso gráfico da função horária da posição é uma função de segundo grau, onde o termo que multiplica o termo quadrático, ele é negativo. A gente viu que quando o termo que multiplica o termo ao quadrado é negativo, isso daqui é a função de uma parábola com a concavidade voltada para baixo. E na função horária da velocidade, a gente tem que o termo que está multiplicando o tempo é negativo, nessa primeira escolha de sistema de coordenadas. Se eu tenho uma função de primeiro grau, onde o termo que está multiplicando o meu tempo ele é negativo, isso significa uma curva com inclinação para baixo. Que é exatamente o que eu desenhei aqui para vocês. Função horária da posição, eu tenho uma parábola que começa na posição inicial y0 e tem concavidade para baixo. Função horária da velocidade, eu tenho o gráfico da minha velocidade, que é uma linha reta para baixo, começando na velocidade inicial v0, positiva, e que depois passa a ser uma velocidade, então, negativa. E isso daqui descreve perfeitamente o que está acontecendo no nosso movimento. Ó. A bolinha começa na posição y0, ela vai aumentando o valor de y dela, ela vai subindo, até que ela chega num valor de y máximo, que é a posição mais alta da bolinha, e depois ela começa a voltar aqui no eixo y. Ela começa a cair. Então, é exatamente o que esse gráfico está falando para a gente. A bolinha sobe, chega na altura máxima e depois desce. Quando ela estiver descendo, pode ser que ela atravesse a folhagem da árvore e ela chega até lá no chão. Ela pode cair lá no chão. E em termos da velocidade, o que a gente tem também é exatamente isso. Ó. A velocidade começa positiva, alinhada com o sistema de coordenadas, vai diminuindo até a gente chegar na velocidade nula, que é quando a partícula estiver na altura máxima, a bolinha para, velocidade nula, e depois a velocidade começa a ficar negativa, a bolinha começa a cair, então ela tem velocidade contrária ao sistema de coordenadas, que é essa segunda parte aqui. Então, esses gráficos, eles descrevem para a gente exatamente o que a gente está observando. E aí, o que acontece se a gente mudar o sistema de coordenadas? Os gráficos vão mudar. Mas não é porque o gráfico é diferente que a física é diferente, porque o gráfico está associado ao sistema de coordenadas. Então, se eu olho para a segunda possibilidade, aqui o termo que está multiplicando o t ao quadrado, ele é positivo. A minha parábola tem concavidade para cima. Na função horária da velocidade, o termo que está multiplicando o tempo é positivo. A minha linha reta tem inclinação para cima. Então, se eu desenhar os gráficos, o que eu vou ter é isso daqui. Ah, mas está diferente. O que está acontecendo? Exatamente a mesma coisa. É uma questão da gente interpretar. Ó. A bolinha começa na altura y0 e ela sobe. Só que à medida que ela está subindo, ela está se movimentando contra o sistema de coordenadas. Então, o valor de y dela vai estar diminuindo. Ó. O valor de y dela vai estar se aproximando do zero. Então, o valor de y da minha bolinha está diminuindo. Até que ela chega na altura máxima. Só que a altura máxima aqui com o sistema de coordenadas de cabeça para baixo vai ser o valor mínimo de y, né? Porque eu estou indo contra o sistema de coordenadas. Então, aqui, esse ponto mais embaixo no meu gráfico, vai ser a altura máxima. E depois que minha bolinha chega na altura máxima, ela começa a cair, se movimentando a favor do sistema de coordenadas. Que é esse trecho aqui, ó. A bolinha começa a se mover a favor do sistema de coordenadas. Então, o gráfico é diferente, mas a física é a mesma, gente. É uma questão de interpretação. Questão que eu só consigo interpretar a física do que está acontecendo se eu esclarecer para a pessoa que está olhando o que eu fiz, qual que é o sistema de coordenadas que eu estou usando. Se eu só jogar o gráfico assim e não falar para a pessoa o que é y, ela não sabe o que está acontecendo. Eu tenho que falar para ela, olha, y
é um sistema de coordenadas vertical orientado para baixo. Aí ela consegue entender. Então, começa numa certa posição y0, está diminuindo o valor de y, significa que está subindo, porque o sistema de coordenadas está orientado para baixo, e depois aumenta o valor de y, está caindo, está se movimentando a favor do sistema de coordenadas. E mesma coisa para a velocidade. Se eu coloco o sistema de coordenadas para baixo e eu jogo a bolinha para cima, inicialmente minha velocidade é negativa. Ela é negativa, mas ela vai diminuindo até chegar no zero. Chegou no zero, eu estou na posição de altura máxima. Depois a bolinha começa a cair com velocidade para baixo, alinhada ao sistema de coordenadas, e, portanto, a velocidade é positiva. Está aqui. Então, o que eu quero que vocês percebam aqui é que eu estou com duas representações diferentes e eu estou descrevendo o mesmo problema. A física é a mesma. A matemática é uma ferramenta nossa para representar a realidade. Mas ela depende de como que a gente escolhe representar, quais são as nossas referências geométricas que a gente está usando. E o sistema de coordenadas é a nossa referência geométrica. Então, a leitura dos meus resultados só vai fazer sentido se eu conhecer a minha referência geométrica. Eu preciso saber qual que é o sistema de coordenadas. Então, esse é o cuidado que vocês têm que tomar. E aí, como eu falei, em 90% dos casos de exercícios de lançamento, você pode usar esse sistema de coordenadas que você tem quase absoluta certeza que vai ser o mais fácil de resolver os problemas. Existem alguns problemas que podem ser resolvidos de forma mais simples usando essa segunda possibilidade, mas esses exercícios são mais raros. E aí, para a gente tomar essa decisão de qual que a gente vai usar, é uma questão de prática, questão de fazer vários exercícios aí, tá? Mas para vocês que às vezes vocês pretendem fazer em termos de exercícios de física mais Enem, ou algum vestibular, alguma coisa desse tipo, algum concurso, se você não sabe o que usar, usa esse daqui. Sistema de coordenadas para cima. Esse daqui vai resolver 90% dos casos. E é ele que a gente vai analisar agora. Ele que a gente vai olhar com mais detalhes algumas das perguntas frequentes que surgem aí. Então, gente, quando eu coloco aqui algumas perguntas frequentes que surgem sobre esse tipo de lançamento, o que eu vou estar fazendo, na verdade, com vocês é resolvendo exemplos. Apesar de eu não estar usando números aqui, o que eu estou fazendo é resolvendo um exemplo de uma questão de lançamento, só que eu estou resolvendo ela no caso geral, qualquer que sejam os números que o exercício te dê. Certo? Então, eu vou colocar algumas perguntas frequentes do lançamento vertical aqui, mas eu quero que vocês entendam que isso daqui é como se fosse a resolução de um exercício mesmo, tá? Eu não estou botando números, mas é a resolução de um exercício. Então, quais são algumas perguntas frequentes que a gente tem aí? Vamos dar uma olhada, só deixa eu beber uma água aqui. Primeira pergunta frequente. Quanto tempo demora para a nossa bolinha chegar na altura máxima? Aí entra a parte da interpretação da física. Tempo para a altura máxima eu vou chamar de TI. Eu quero saber quanto que vale TI. Por que eu vou chamar de TI? Porque a altura máxima é o local onde ocorre a inversão do movimento. Minha bolinha ela está subindo, ela para, chega na altura máxima e começa a descer. Então, é o tempo para inversão do movimento. Por isso eu chamei de TI. E o que acontece na inversão de movimento? A gente já viu isso na aula passada. Mas basicamente o que acontece é que a minha bolinha chegou lá no topo. Para ela começar a descer, ela tem que parar. Então, no momento da inversão, a velocidade da minha bolinha é nula. Esse é o tipo de raciocínio que vocês têm que fazer. Eu quero saber o tempo para a bolinha chegar no topo. Ou seja, eu quero saber o TI. Mas o que acontece quando ela chega no topo? A velocidade dela é nula, porque ela para. Então, eu sei que lá no topo,
a velocidade é zero. Eu tenho a função horária da velocidade? Tem. Para esse sistema de coordenadas para cima, é velocidade igual a V0 menos G vezes o tempo, que é isso daqui. Então, num instante de tempo TI, vou trocar o tempo por TI, a velocidade tem que ser nula. Troquei a velocidade por zero. Menos G vezes TI está negativo, passa positivo para o outro lado, o G está multiplicando, passa dividindo, eu isolo quanto que vale TI. Eu obtenho que o tempo para a inversão do movimento é a velocidade inicial dividido pela aceleração da gravidade. Então, isso daqui é minha resposta. É o tempo com a altura máxima. Isso significa basicamente que, por exemplo, se eu lançar minha bolinha com a velocidade inicial de 20 metros por segundo, o G vale 10, então o tempo de inversão vai ser 20 dividido por 10, que dá 2 segundos. Vai demorar 2 segundos para chegar na altura máxima. Ah, se eu jogar ela com 40 metros por segundo, vai demorar 4 segundos. 40 dividido por 10. Então, isso daqui, essa primeira conta, ela me dá o tempo para a inversão no movimento, que é o tempo para chegar na altura máxima. Qual que é a segunda pergunta que eu posso fazer? Qual é essa altura máxima? Qual que é a altura que a minha bolinha chega? Então, eu quero saber quanto que vale essa altura que eu vou chamar de y máximo. Meu sistema de coordenadas está para cima, então a altura máxima é o valor máximo de y, né? É o ponto lá no topo da minha parábola. O que eu vou fazer? Eu tenho duas opções. Eu conheço a função horária da posição. A gente já escreveu ela aqui. Essa função horária me dá a posição uma vez conhecido o tempo. Agora, na linha de cima, eu calculei qual que é o tempo para a inversão do movimento. Eu achei que o tempo para a inversão é V0 dividido por G. Se eu substituir o tempo, então, por esse valor de TI, se eu trocar o tempo por esse valor que eu calculei em cima, eu vou achar a altura máxima. Então, se eu calculei o tempo para chegar na altura máxima, eu posso simplesmente substituir esse valor de tempo na minha função horária da posição, que eu vou achar o valor da altura máxima. Ou eu posso usar outra equação. Eu posso usar a equação de Torricelli. A equação de Torricelli a gente sabe que é a velocidade final ao quadrado igual à velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, só que a aceleração é negativa, é menos g, então menos 2g, vezes o deslocamento. Lá na altura máxima, quando a bolinha chega no topo, a velocidade é zero. Então eu troco a velocidade por zero, a velocidade inicial eu conheço, e aí eu vou ter o deslocamento máximo. Eu posso ou então resolver a equação de cima, substituindo o tempo da inversão, ou eu posso resolver a equação de baixo. Qualquer uma das duas equações que vocês resolvam, lembrando, gente, isso aqui é muito simples. Pegou o resultado do TI aqui e substituiu. Só substituir, direto. Qualquer um dos dois caminhos que você faça, você vai chegar que a altura máxima vale isso daqui. A altura máxima da minha bolinha é a altura inicial da qual onde ela foi lançada, mais a velocidade inicial ao quadrado, dividido por 2 vezes a aceleração da gravidade. Qualquer um dos dois caminhos que você fizer, você vai chegar nesse resultado. Você não precisa saber esse resultado aqui, tá? Você precisa saber as funções horárias. Como que você chega aqui? Só substituir. Pega esse resultado, substitui aqui, você chega aqui. Então, você precisa entender a lógica do raciocínio. Isso aqui vai te dar, então, a altura máxima do seu movimento. Ah, eu lancei a minha bolinha começando numa altura de 2 metros. Lancei ela com a velocidade inicial de 20 metros por segundo. Qual que vai ser a altura máxima? A máxima vai ser a altura inicial, 2 mais 20 ao quadrado, 400, dividido por 2 vezes 10, 20.
Corta, corta. 40 dividido por 2 dá 20. A altura máxima é 22 metros. Basta substituir. Então, a ideia é que você entenda o raciocínio lógico. A altura máxima significa o corpo parar para inverter o movimento. Significa ter velocidade nula. Usando a informação da velocidade nula, eu obtenho tempo para inverter o movimento. Usando o tempo para inverter o movimento, eu calculo a altura máxima. Tá? Então, eu consigo obter a altura máxima de qualquer corpo. Eu posso imaginar um foguetinho aí, né? O pessoal brinca dessas coisas de montar um foguetinho. Você pega uma garrafa de coca, coloca um Mentos lá, né? E dispara o foguete para cima. Se você conseguir medir a velocidade inicial do seu foguete, você consegue chegar na altura máxima que ele vai chegar. Que sua garrafa de coca aí vai alcançar. Pelo menos uma primeira aproximação, né? E assim por diante. Interessante. O que é que não pode acontecer? Se eu olhar para essas equações e não saber o que fazer. O que é o melhor caminho? Escreve as equações, lá, coloca elas do lado e vai fazendo passo a passo. O que o exercício quer? Tal coisa. Tempo de inversão. O que significa o tempo de inversão? Significa que a velocidade vai ser nula. Eu tenho a equação da velocidade? Tenho. Então eu vou usar ela. O exercício quer a altura máxima. Se ele quer a altura máxima, ele quer a posição. Eu tenho a equação da posição? Tenho, mas depende do tempo. Eu tenho tempo para chegar na altura máxima? Tenho. Então basta eu substituir. Acabou. Ou seja, são exercícios de raciocínio lógico. Isso aqui poderia ser muito bem uma disciplina de lógica. Certo? Raciocínio lógico. Essas são duas perguntas frequentes. Qual que é uma outra pergunta frequente? Qual que é o tempo de queda? Quanto tempo demora a minha bolinha tocar o chão? De novo, questão de raciocínio lógico. Joguei minha bolinha para cima, ela chegou lá no topo, ela vai descer, vai passar pelas folhagens da árvore e vai cair lá no chão. Eu quero saber o tempo que ela demora para fazer tudo isso. Subir, descer e tocar no chão. Aí eu pergunto para vocês, o que acontece quando ela toca no chão? O que eu conheço sobre o chão? Qual que é a informação que eu conheço sobre o chão? O que você sabe sobre o chão? Qual que é a posição do chão? Olhando para o meu desenho. Zero. Zero. Então eu sei que uma vez transcorrido o tempo de queda, a posição do meu corpo vai ser zero. Isso significa chegar no chão. Chegar no chão significa chegar na posição zero. Então eu sei que para resolver meu problema eu vou ter que usar a função horária da posição. Eu tenho a função horária da posição, eu vou colocar a posição final como sendo zero, que é onde eu quero que minha bolinha chegue, e nessa posição final zero, o meu tempo vai ser o tempo de queda. Então, no tempo de queda, a posição do meu corpo é zero. Substituindo, eu vou ter, então, essa equação de segundo grau. Eu só inverti ela, né? O que estava à direita, eu escrevi à esquerda, e o que estava à esquerda, eu escrevi à direita. Eu vou ter essa equaçãozinha aqui. Então, a equação quadrática no tempo igualada a zero. Função do segundo grau. Achar as raízes da função do segundo grau. Como que eu acho as raízes da função do segundo grau? Eu aplico Bhaskara. E aí, se vocês aplicarem Bhaskara nessa equação aqui, diretamente, vocês vão obter essa resposta aqui, tá? Isso aqui eu apliquei direto. Óbvio, você não precisa decorar isso. O que você vai fazer na prática quando você tiver um exercício? Chegou nessa equação aqui, você resolve Bhaskara. Eu coloquei a resposta aqui geral, sem número, só para a gente fazer uma análise aqui. Então, se você resolver Bhaskara aqui, você vai chegar nessa resposta aqui. O tempo de queda é a velocidade inicial
menos ou mais raiz de V0 ao quadrado mais 2 vezes G vezes a posição inicial Y0 dividido por G. Então, tem dois tempos. A pergunta é, os dois tempos são válidos? Não. Quando você resolve a equação de segundo grau, você está achando as duas raízes da sua função. Mas perceba que aqui do gráfico, que a minha bolinha vai tocar no chão aqui na frente, um certo tempo positivo. O outro tempo que está surgindo aqui na minha resposta, a segunda opção de tempo que está aparecendo aí na minha resposta, ela é o tempo negativo que resulta de eu prolongar minha parábola aqui para trás, né? Eu poderia muito bem ter prolongado aqui a cauda da minha parábola nos valores de tempo negativo. Eu chegaria num tempo negativo aqui atrás. Mas esse não é o tempo de queda da minha parábola. Isso é um resultado matemático, mas fisicamente ele não está acontecendo. O que está acontecendo é o tempo positivo. A minha bolinha ela vai cair no chão no futuro, né? Não no passado. Então, o que vai acontecer é que você vai resolver Bhaskara e você vai ter que excluir o resultado negativo. Então, o que a gente vai fazer é excluir o resultado com esse sinal negativo em cima, que daria um tempo negativo para a minha resposta, e vou guardar a resposta com valor positivo, que vai me dar esse tempo de queda aqui, que é o tempo para a minha bolinha chegar no chão. Entendeu por que a gente exclui o negativo, gente? A parábola é uma função matemática, ela tem duas raízes ali. Só que tem uma que está no passado, ela não interessa para a gente, certo? Eu quero um tempo no futuro, tempo para cair. Então eu guardo só o positivo. E aí, essa então vai ser a nossa resposta. A gente tem que o tempo de queda vai ser dado por isso daqui. Que nem eu falei, você não precisa decorar isso daqui. Você tem que entender o procedimento. Quero o tempo de queda. Tempo de queda significa chegar no chão. Chegar no chão significa ter y igual a zero. Pego a função horária da posição, coloco y igual a zero, chego na função de segundo grau, resolvo Bhaskara, chego no tempo de queda. Certo? E a resposta que você vai obter vai ser dessa forma aqui. Essa daqui é a resposta geral, para qualquer que seja a velocidade inicial, qualquer que seja a altura inicial. Por que eu coloquei essa resposta geral aqui? Para a gente olhar um caso particular. Olha só o que acontece se a gente jogar a bolinha, em vez de uma altura inicial, a gente jogar a bolinha começando lá do chão. Eu não vou começar com ela aqui em cima e jogar para ela cair no chão. Eu vou começar jogando ela do chão. Eu vou falar que o y0 é zero. Se eu jogar minha bolinha começando do chão, esse termo, segundo termo dentro da raiz, vai ser nulo. Porque eu tenho y0 aqui, y0 vale zero. Opa. Então, essa segunda parte vai ser zero. Vai ficar só a raiz de V0 ao quadrado, que vai ser V0. E aí, meu tempo de queda vai ser 2 vezes a velocidade inicial dividido pela aceleração da gravidade. Agora, se a gente olhar lá atrás, eu calculei anteriormente para vocês o tempo para chegar na altura máxima. O tempo para chegar na altura máxima é a velocidade inicial dividido pela aceleração da gravidade. Então, se eu jogar minha bolinha a partir do chão agora, se eu jogar ela lá do chão e não do topo da árvore, eu vou chegar que o tempo de queda é 2 vezes o tempo para chegar na altura máxima. Ou seja, o tempo que a bolinha demora para subir é o mesmo tempo que ela demora para descer. Então, se ela gasta 4 segundos para subir, ela vai gastar 4 segundos para descer. Então, ao todo, ela vai demorar 8 segundos. 4 para subir, 4 para descer, o tempo de queda é 8 segundos. Então, sempre que o movimento começar do chão e voltar para o chão, vocês podem usar essa informação, não precisa refazer a conta. Tá? Se você já calculou o tempo de subida e o movimento começou do chão e vai voltar para o chão, você sabe que o tempo de queda é simplesmente 2 vezes o tempo de subida.
Isso em alguns exercícios pode ajudar você a resolver mais rápido o problema. Porque você não vai ter que resolver Bhaskara. Você já sabe. Só que lembrando, isso só funciona se o movimento começar e terminar na mesma altura. Ele tem que começar numa altura e terminar na mesma altura. Se esse for o caso, basta você calcular o tempo de subida. O tempo de queda vai ser 2 vezes esse tempo. Então, por isso, essa é outra coisa que eu falo para vocês, que eu acho interessante a gente trabalhar um exemplo desse jeito que eu estou fazendo com vocês, só com letras, sem substituir número. Eu sei que vocês não são muito fã, mas por que é bom? Porque ele permite a gente extrair informações de situações particulares, né? O tal do exercício com número, às vezes ele resolve para a gente aquele exercício, ponto final. Aqui a gente consegue tirar alguns casos particulares, analisar o que acontece em cada situação. Então, isso daqui é algo importante de lembrar. Em algumas questões, pode fazer vocês ganharem tempo, tá bom? Ganhar muito tempo, isso daqui. Beleza? Tranquilo? De boa. Tranquilo. Tô E só aí, gente, anotando aqui. Peraí, deixa eu só tirar um print aqui dessa. Você não vai sair da tela, não, né? o quê? Que da imagem. Deixa eu só tirar um print aqui, porque eu tô copiando tudo pro caderno pra Não, mas ficar. eu tô jogando tudo lá na plataforma, ô João Pedro, esses meus slides. Ah, tá? Ah, é verdade, você Pô, tá jogando lá, né? Eu também lá tô na meio mesma, na travado. aba onde tem a gravação das aulas, eu tô jogando os slides. Nossa, e Hoje, eu agora depois da aula, eu copiando já vou aqui, lançar. correndo aqui, tô até suando Ô, aqui. Emily, Ah, vou ter que sair Ah, aqui, beleza? beleza, seu Gustavo, tranquilo. Até mais. João Pedro, você tá correndo suando à toa, porque eu tô disponibilizando tudo isso, tá tudo lá bonitinho pra e eu vocês. esqueci. Nossa, manquei agora. Pessoa, você não tem noção do dia que eu tô copiando isso aqui. Eu Nossa. tô disponibilizando o negócio todo bonitinho, todo arrumadinho, os slides já tudo arrumado. Cara Ah, correndo nem. aí à toa. Mas beleza, eu Mas vou. depois da aula eu já vou jogar lá. Fechou, deitar uma sossegada. Agora, a última Mas. pergunta, gente, que a gente tem é o seguinte: se eu tenho um tempo de queda, eu posso querer saber também qual que é a velocidade com que a minha bolinha vai tocar no chão. Joguei a bola para cima, com que velocidade chega no chão? Ué, hum, é simples. Se eu quero velocidade, eu preciso da função horária da velocidade. Eu quero a velocidade com que a bolinha chega no chão. Então, a velocidade é ao final da queda. Eu tenho o tempo de queda? Tem. Então, você vai pegar a função horária da velocidade e vai substituir o tempo pelo tempo de queda. Você já fez a conta aqui em cima, chegou num número. Vamos supor que o tempo de queda é 4 segundos. Você vai pegar esses 4 segundos e vai substituir aqui na função. E você vai achar a velocidade com que a bolinha vai cair no chão. Então, uma vez que você conhece as funções horárias, você resolve qualquer coisa. Por isso que qual a melhor maneira de você atacar um problema? Você desenha o sistema de coordenadas, desenha, escreve suas variáveis, escreve as funções horárias. Depois, qualquer pergunta que o exercício te fizer, você vai resolver aplicando as funções horárias. Não tem segredo. Então, se eu quero a velocidade com que chega no solo, eu vou pegar a função horária da velocidade e vou escolher o tempo em que a bolinha chega no solo. Eu já calculei esse tempo, eu substituo e faço a conta. Se eu achei que o tempo para chegar no solo é 4 segundos, eu vou colocar 4 aqui no tempo. Se eu achei que é 8 segundos, eu vou colocar 8 aqui no tempo. E aí eu acho a velocidade com que minha bolinha toca no chão. E aí, novamente, a gente tem um caso particular. E se eu tiver começado jogando minha bolinha lá do chão? Se eu joguei minha bolinha começando aqui do chão, ela subiu e voltou para o chão. Qual que é a velocidade com que ela chega lá embaixo? Então, isso significa colocar posição inicial igual a zero. Se eu colocar a posição inicial igual a zero, a gente sabe que o tempo de queda é 2 vezes a velocidade inicial dividido pelo g. Eu venho, substituo. Então, nesse caso, eu sei que o tempo de queda é 2 vezes a velocidade inicial dividido pelo g.
substitua essa informação e a gente vai chegar, então, na resposta que a velocidade de queda é menos a velocidade inicial. Então, se eu começar meu movimento lá no chão e jogar minha bolinha, por exemplo, com 20 metros por segundo para cima, ela vai voltar e vai atingir o chão com a velocidade de 20 metros por segundo para baixo. E é por isso que aquele pessoal que dá tiro para o alto é perigoso. Já viu aquele pessoal que aparece em filme e tudo mais, que nas regiões onde tem arma, o pessoal dá tiro pro alto para comemorar? Por que aquilo é perigoso? Porque tudo bem, na vida real a gente tem a resistência do ar, mas a resistência do ar numa bala é muito pequena, né? Porque a bala é pequenininha. Então imagina que uma bala saia da ponta de uma arma com a velocidade ali de 200 metros por segundo. E você deu um tiro pro alto. A bala vai subir e você não sabe onde que ela vai descer. Mas quando ela chegar no chão, quando ela voltar a descer, ela vai voltar com os mesmos 200 metros por segundo. Só que ela vai estar apontando para baixo. Ou seja, quando o pessoal faz aquela comemoração dando tiro pro alto, que não sabe onde que a bala vai parar, se a bala descer e acertar uma pessoa, ela vai matar do mesmo jeito. Não é porque se atirou pro alto que a bala não vai matar ninguém. Depende de onde ela vai cair. Tá? Então é isso que está falando pra gente, ó. Se eu disparo meu projétil aqui embaixo, da altura zero, joga ele para cima com a velocidade de 20 metros por segundo, ele vai cair e vai voltar para o chão com 20 metros por segundo, só que no sentido contrário. Conclusão: se eu pego uma arma e atiro para o alto e fico parado no mesmo lugar e deixo a bala cair de volta em mim, eu vou morrer. Certo? Não é uma boa ideia. Ou seja, até para ser vida louca, você tem que saber um pouquinho de física, né? Beleza? Então é isso que a equação está falando para a gente. O que foi, João Pedro? Só tô rindo do seu aqui. Mas é isso aí mesmo. Então, gente, tem que tomar cuidado na vida até para ser vida louca, né? Tem que ser tudo Tá? esquematizado. Tem que saber física até para ser vida louca. Então, gente, isso aqui são algumas das conclusões que a gente tira. Então, vocês vão ter. Eu vou passar uma lista para vocês sobre esse tipo de exercício, tá? Normalmente está previsto eu liberar essa lista amanhã. Eu não sei se eu vou dar conta, por causa de alguns outros compromissos. Ela já não vale nota para o primeiro trimestre, mais, já é para o segundo trimestre, tá? Não vale mais nota para o primeiro, é para o Sério? segundo. Eu já fechei a nota do primeiro com a última atividade. Tô ferrado. Tem que fazer. Se você não fez, dá uma olhada lá, pede para eu abrir, mas tem que fazer. Vou fazer. Beleza? Se tiver alguma coisa fechada, me avisa para eu dar um prazinho. Mas não deixa de fazer, não, pelo amor de Deus. Aí eu vou jogar essa lista, mas eu acho que não vai dar tempo de eu lançar até amanhã, como estava previsto. Então, provavelmente eu vou lançar ela na segunda-feira, tá bom? Fechou? Tranquilo. E aí, gente, para finalizar nossa aula, o que eu quero que vocês observem aqui é que tudo isso que a gente discutiu aqui hoje, eu não sei se vocês perceberam, mas aí, gente, os resultados eles não dependeram da massa do objeto, né? Em nenhum momento eu falei se eu estava jogando uma bolinha de 1 quilo ou se eu estava jogando uma bolinha de 10 quilos para cima. Em nenhum momento eu falei se era uma folha de papel, o que que era. E nossos resultados não dependeram disso. Então, o que que acontece? Para a gente entender qual que é a consequência disso, vamos olhar para um caso particular. Vamos olhar para o que a gente chama de queda livre. O que que é a queda livre? Aquele lançamento que eu considerei até agora com vocês, só que eu começo com velocidade inicial nula. Em vez de jogar para cima, eu só solto a bolinha. Se eu pegar isso daqui e aplicar naquelas contas que a gente fez anteriormente, eu vou chegar nessas duas funções horárias. Basta eu colocar que a velocidade inicial é zero. Simplesmente vai sumir o termo da velocidade inicial. E aí a gente vai chegar com o tempo de queda. Ele é dado por essa expressão aqui. Basta substituir naquelas contas que a gente já fez.
e vou achar que a velocidade de queda é essa daqui. Isso é a queda livre. O que a gente chama de queda livre é simplesmente um lançamento onde a velocidade inicial é nula, é zero. Eu soltei a bolinha de uma certa altura. E aí a gente percebe que o tempo de queda na queda livre e a velocidade de queda na queda livre, eles não dependem da massa do objeto. Eles não dependem do formato do objeto. Então, se o meu objeto tem 10 quilos, ou se ele tem 1 quilo, ou se ele tem 10 gramas, o tempo que ele demora para chegar no chão é o mesmo em todas as situações. A velocidade com que ele vai chegar no chão é a mesma em todas as situações. Se eu peguei um elefante, peguei uma formiga e soltei de uma altura de 20 metros, eles vão gastar o mesmo tempo para chegar no chão. Mas espera aí, não é isso que a gente está acostumado a observar no nosso dia a dia, né? A gente sabe no nosso dia a dia que se eu soltar um martelo ou soltar uma folha de papel, uma pena, eles não chegam juntos no chão. Mas eles não chegam juntos no chão simplesmente porque na vida real a gente tem resistência do ar. Aqui a gente está desprezando a resistência do ar. Então, se não tiver resistência do ar, ou seja, se eu estiver considerando objetos pequenos, ou se eu estiver tirando o ar do meu ambiente, esses tempos de quedas, eles não dependem da massa do objeto. Tanto faz se o meu objeto tem 10 quilos, 30 quilos, 100 quilos, 1 tonelada. Vai gastar o mesmo tempo para chegar no chão. E aí, em geral, a pessoa pode duvidar disso. Fala assim, nunca que isso vai acontecer. Isso contraria a minha percepção do cotidiano. E é para isso que eu coloquei um videozinho aqui para vocês. Eu sei que nossa aula já acabou, mas se vocês puderem só esperar para ver esse videozinho, vocês devem se lembrar dele. Eu mostrei já anteriormente esse videozinho para vocês. Vamos ver se vai dar nostalgia. Mas é aquele videozinho Qual? onde eu cortei o som aqui. Tá passando o vídeo para vocês? Tá Aí? passando. Uhum. Onde a gente tem Ah, sei. um ambiente que é um silo de concreto gigantesco e que o Uhum. pessoal que serve como abrigo radioativo e que o pessoal veda e começa a bombear o ar para fora desse silo aqui Soltar uma até pena, né? isso. E aí eles bombeiam até sobrar apenas 3 gramas de ar aqui dentro, tá? Eles ficam bombeando o ar para fora durante 3 horas para bombear todo o ar para fora e deixar muito pouco ar aqui dentro. E Hum. aí, enquanto tem ar, quando solta, a bola de boliche chega antes das penas, por causa da resistência do ar. Mas se a gente fecha o local e bombeia o ar para fora, que é o que eles vão fazer aqui, e solta essa parte bonita do vídeo, né? Obviamente que isso cai rápido, tá? E Perfeito. só tá em câmera lenta para poder mostrar os dois juntos. Mas a gente vê que se não tiver ar, de fato, as coisas caem juntinhas. Tanto faz se é uma pena, se é uma bola de boliche, Não importa o não peso, faz né? diferença nenhuma, não importa o peso. Por quê? Porque a aceleração da gravidade é a mesma. Aquilo que a gente falou, a aceleração da Descobriu essa. gravidade é constante e é a mesma para todo mundo. O que é, João Quem Pedro? foi que descobriu essa. Como é que fala? Essa. Não sei, esse estudo aí. Quem descobriu que os corpos caíam juntos? Sim. Galileu já sabia disso, da análise experimental. Tá? Galileu ele já tinha noção dessa queda simultânea dos corpos, porque na verdade não é muito difícil você observar. Se você quiser eliminar a resistência do ar, o que você pega? Você pega duas bolinhas idênticas e feitas de material diferente. Pega, por exemplo, uma bolinha de isopor e uma bolinha de metal. Ah, Vai para um lugar onde não tem vento soprando, não tem corrente de ar, fecha a porta e banheiro, com tudo as mais. janelas fechadas. Janela fechada. E se você solta os dois, a resistência do ar nos dois vai ser a mesma. E aí, se a resistência do ar nos dois é a mesma, você vai ver eles chegando aproximadamente juntos ali no chão. Mesmo se um for mais pesado que o outro. Mesmo um sendo Tipo, mais pesado que o uma outro. bola tinha 10 quilos e a outra 5.
Só que aí tem que levar em consideração a resistência do ar. Por isso que eu falei, não pode ter vento, não pode ter nada, Sim. porque qualquer corrente de ar Aí eles teve que colocar o ar influencia o praticamente movimento. nulo, né? Hã? Igual aí mesmo nesse vídeo, eles colocou o ar praticamente a zero. Aqui eles praticamente arrancaram o ar inteiro. Sim, por isso que Né? não ficou ninguém na sala, né? Não, não pode ficar ninguém na sala. Uma pessoa que ficasse aí ia Morrer. explodir. É. Explodir? Porque quando você tira o ar, você está tirando o ar, você não está colocando nada no lugar, né? Significa que a pressão do lado de fora está maior do que a pressão do lado de dentro. Então, a nossa pressão do nosso corpo, ela foi feita para viver em pressão atmosférica. Ela é Física feita para viver gostou numa de pressão de um lá. ATM. Quando tira o ar, a pressão do lado lá dentro fica menor que a pressão dentro do nosso corpo. Então, os gases do nosso corpo vão querer sair. Quando eles tentarem sair do nosso corpo, vai acontecer a mesma coisa que se você tentar sair para andar no espaço sem uma roupa adequada. Você vai explodir. Os gases do seu corpo vão querer sair do corpo e vão te explodir. E se eu segurar, tipo assim, se eu segurar minha respiração? Você vai explodir, porque existem gases que estão dissolvidos dentro do seu sangue. Quando se você ficar nesse lugar aí, esses gases vão querer sair do seu sangue, vai começar a formar bolhas dentro do seu sangue. Bom, provavelmente antes de explodir você vai ter um infarto, algo do estilo, uma embolia, alguma coisa do estilo, mas depois você vai acabar Sangue por vazando dentro, né? sangue por todos os orifícios, porque seus vasos sanguíneos vão explodir, Saquei. certo? Então, é basicamente isso, gente. Então, claro que é um modelo isso, a gente está desprezando o ar e tudo mais, mas a gente percebe que isso retrata de fato o que a gente observa na natureza, tá? Então, o Demais. fato da aceleração da gravidade não depender da massa é um negócio muito interessante, que a gente vai entender a justificativa depois, quando a gente estiver falando da dinâmica, a gente vai ver por que é assim, mas que tem consequências muito importantes. Einstein, a grande sacada do Einstein no início do século passado, quando ele construiu o que a gente chama de teoria da relatividade geral, foi justamente ter uma sacada filosófica com relação a isso. A gente conhecia isso, mas ele teve uma sacada filosófica, e a partir dessa sacada filosófica, ele construiu o nosso novo entendimento acerca da gravidade, que é a teoria da relatividade geral, que foi feita em 1916. Certo? Certo. Beleza? Aí eu vou Belezinha. colocar a listinha para vocês. Se não for, eu vou avisar para vocês. Se for amanhã, eu aviso. Se não, vai ser na segunda-feira. Tá bom? Então, mas aí, tipo assim, se o senhor lançar amanhã, ou segundo, o prazo vai ser o mesmo, que é até quando? Pra Não, vai entregar. ser 15 dias. Se eu lançar Ah, amanhã, vai ser 15 dias. de Então, até a outra amanhã. sexta-feira. Se eu lançar na segunda-feira, vai ser 15 dias a partir da segunda-feira. Ah, saquei. O caso é o mesmo, tá? Entendi. Muda a data de início. Tá bom? Tranquilo. Fechou? Então, valeu, Fechou. gente. Eu vou parar a gravação aqui.